Não fique com raiva, não se preocupe com as pessoas que falam que você não é capaz de exercer aquilo que o Senhor tem te chamado para exercer. Não fique com raiva dessas pessoas, porque elas têm razão. Sim, nós não temos capacidade humana para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, para cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. Porque, na verdade, queridos, dependemos totalmente do favor dele. Precisamos entender, ter esse entendimento, um entendimento de humildade, de dependência do Senhor. Sim, nós temos, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá dons espirituais, talentos sobrenaturais para exercermos o que o Senhor nos chama a exercer. Sim, nós temos sim a nossa parte a fazer naquilo que o Senhor nos dá como ministério, como chamado, como propósito, como aliança, como promessa, mas sempre totalmente dependentes do Senhor. Nós entendemos isso de maneira muito clara na vida de Davi. Quando Samuel ele é direcionado pelo Senhor a ungir o próximo rei de Israel lá na casa de Jessé, Jessé traz os seus filhos, mas não traz Davi. A palavra é muito clara lá no livro de Samuel, em que Jessé ele traz os filhos, e aí Samuel, o Senhor não direciona Samuel a ungir nenhum dos filhos de Jessé, e Samuel pergunta, olha, esses são todos os seus filhos, Jessé? Jessé falou, não, tem um ali pastoreando as ovelhas. Aí Samuel fala, vai chamar ele lá. Queridos, Jessé nem tinha cogitado a possibilidade de ser Davi o próximo rei de Israel. Então eu quero deixar para você inicialmente que, mesmo que a sua própria família não acredite na sua capacidade, não fique com raiva disso, porque eles têm razão. Nós não somos capazes humanamente para aquilo que o Senhor nos chama, porque somos totalmente dependentes do Senhor. A palavra fala que o Senhor via em Davi um homem segundo o seu coração, porque Davi tinha um coração humilde, dependente do Senhor. Quando aquele gigante, quando Golias está lá desafiando o exército de Israel, Davi chega diante do exército e questiona, olha, por que vocês estão com medo? Esse gigante, esse guerreiro filisteu, ele está zombando do Senhor dos exércitos, do exército do próprio Deus. O Senhor, aquele que governa, aquele é soberano, eu não vou ter medo. E ele se coloca ali à disposição para guerrear contra Golias. Saul vê Davi daquele tamanho contra aquele gigante e fala, olha, Davi, você não tem capacidade, você não tem tamanho para isso. Davi fala com Saul, olha, Saul, não se preocupe, fique tranquilo, o mesmo Deus que me deu a vitória contra o urso e contra o leão, vai me dar a vitória contra esse gigante, contra o Golias. Davi tinha consciência ele tinha de maneira muito consciente o entendimento de que foi o Senhor que deu a ele a vitória contra o urso, foi o Senhor que deu a ele a vitória contra o leão, e seria o Senhor que o daria a vitória contra o Golias. Davi tinha uma humildade que ao mesmo tempo dava a ele coragem, a humildade de entender que ele era totalmente dependente do Senhor, que aquele gigante não estava lutando apenas contra o povo de Israel, contra o Davi, mas contra o próprio Deus, e assim a vitória era certa, porque o Senhor nunca vai perder. Ele é quem governa, ele é o que é soberano, ele é maior, ele é mais forte do que todos e que todas as coisas, porque ele, afinal, é o Criador de todas as coisas. Primeiro é isso, querido, eu quero que você entenda que você é totalmente dependente do Senhor. Se você tivesse esse entendimento de humildade, isso ao mesmo tempo te encorajará a exercer qualquer coisa que o Senhor colocar à sua frente como propósito, como chamado, como um ministério, como uma promessa na sua vida. E depois eu quero deixar para você o entendimento que nós, como homens de Deus, como filhos de Deus, que tem um entendimento do que é espiritual, nós não precisamos enxertar em nosso ministério, em nosso propósito, estratégias da carne, estratégias humanas desse mundo. Saul coloca toda a sua armadura em Davi. Davi não consegue nem andar, tamanho era o peso daquilo, e Davi era um homem pequeno naquela época. Então ele não consegue nem andar, ele tira tudo aquilo e fala, eu não estou conseguindo nem andar, Saul. Tira tudo aquilo. Saul tenta contribuir com Davi, com a sua armadura, algo natural. Então, querido, não deixe que as pessoas enxertem no seu ministério, no seu chamado, estratégias humanas, estratégias carnais. Tenha um foco no poder do Senhor, o poder sobrenatural. É assim que você vai cumprir, é assim que você vai vencer as batalhas, as lutas à sua frente. Golias, ele tenta humilhar Davi, fala, olha, você vem contra mim com pau, eu não sou cachorro para isso. Davi fala, olha,
eu vou vencer você com a minha habilidade no estilingue. Foi isso que Davi falou? Não. Davi poderia até ser bom de mira no estilingue, mas o que ele fala, olha, eu vou vencer você, Golias, através do Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. É Ele que me dará a vitória. Querido, tenha um entendimento de que você não é capaz humanamente para exercer aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o Senhor está com você. Tenha esse entendimento de humildade, que ao mesmo tempo te dará coragem para exercer aquilo que o Senhor tem te chamado para exercer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.